Boa tarde a todas e todos, cumprimentando a senhora vereadora Naila, os senhores vereadores ainda presentes, nobre mesa, assim como também cumprimento as servidoras e os servidores desta casa, nossa equipe de tradução para Libras, população aqui presente, faço destaque às representantes do bem-estar animal, o Edson, do Conselho da Pessoa com Deficiência, Clarice, Cícero, o ex-vereador, agora me falhou o nome, vereador, perdão, Macaxeira, Rui Macaxeira, aqui presente, uma vez vereador, sempre vereador, obrigado pela presença. Também nas redes sociais, Luzia, o Sérgio, Jéssica, Santana, Márcia, uma participação hoje, até por conta dos assuntos que estão sendo debatidos nesta casa. Como sempre, eu começo fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa branca, gravata azul e o paletó preto. À minha frente há um microfone, um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele e, ao fundo, há uma parede de madeira. Essa última semana foi de muito trabalho, como de costume, então eu vou enumerar rapidamente algumas das indicações que eu apresentei ao Executivo. Tivemos recapeamento asfáltico na Monteiro de Barros, na Vila Planalto, no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora das Graças, também instalação de calçadas na Rua José Caim, no Eldorado, instalação de postes com iluminação na Fioravante Castellani, no Parque São José, a limpeza e a manutenção do bueiro na Manuel Mateus, na frente do restaurante Itália Viva, no centro, melhorias na calçada da entrada da Secretaria da Escola Integração, no centro, ali há uma ponta que está um pouquinho para cima em relação à via, também retirada de fios e cabos na esquina das ruas Humberto Pescarini com a Riachuelo no centro, e a publicação dos currículos de todos os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar no site da Prefeitura. Isso aqui não foi o que foi realizado pela Prefeitura, mas sim pedidos encaminhados pelo nosso mandato ao Executivo. Como muito bem disse a vereadora Naila, às vezes, para nós que somos da oposição, a gente tem que martelar o assunto várias vezes até que ele entre na agenda daquilo que é considerado prioridade pela Prefeitura. E muitas vezes a gente vê, sim, moções que são encaminhadas, quando não uma moção de algo que vai acontecer na semana seguinte ou no dia seguinte, uma moção de coisas que já estão acontecendo, que é ainda mais absurdo, mais estranho. Mas aqui também deixo minha solidariedade, vereadora, disseram que a senhora não estava falando a verdade, mas está sim falando a verdade, porque eu também constatei isso. Qualquer pessoa que acessar o Siscam, que é o sistema da Câmara, pode muito bem também compreender o que está acontecendo, e temos aqui a população que é instruída, que é politicamente alfabetizada e que sabe que isso acontece de fato. Eu também apresentei uma moção de apelo, que é de número 854 de 2023, e agora trazendo aqui para a discussão de algumas moções. Ela foi aprovada agora há pouco e eu peço nela que a Prefeitura realize estudos para recuo e padronização das faixas de pedestres. Temos exemplos aqui na cidade, então isso é algo muito simples de ser implementado e está de acordo com o Código de Trânsito. Então aqui deixo explícitas, publicadas, publicizadas, todas as proposituras que foram encaminhadas na última semana ao Executivo, na esperança de que elas sejam sim cumpridas, porque são pedidos que vêm da população, não são pedidos deste ou daquele vereador, daquela vereadora. São pedidos da população que, por meio das proposituras, a gente encaminha ao Executivo, que é o órgão que tem a prerrogativa de fazê-las serem cumpridas. Além dos pedidos que são encaminhados à Prefeitura, portanto, muitas vezes nós também fazemos questionamentos oficiais. Então, temos os instrumentos da indicação, os instrumentos da moção de apelo ou da moção de apoio, mas quando nós fazemos uso do instrumento que é o requerimento de informação, é para que as respostas fiquem públicas e disponibilizadas para a população. No entanto, nesse quesito que, ao meu ver, é absolutamente básico, que é um parlamentar solicitar informações, e aqui nós estamos num poder legislativo que tem a prerrogativa de legislar e, ao mesmo tempo, de buscar informações, de buscar dados para que as políticas públicas aconteçam, nós estamos sendo cerceados aqui nessa casa, impedidos de aprovar esses pedidos de informação. A gente até protocola, colocamos no sistema, são lidos esses pedidos, esses requerimentos aqui no início da sessão, mas quando são colocados em votação, são reprovados sistematicamente, não por este ou por aquele assunto, ou porque a resposta já existe, mas sistematicamente, única e exclusivamente porque vem da bancada do PDT, da oposição que existe ao governo Dario Pacheco. Hoje, no começo da sessão, 2 requerimentos que eu apresentei foram reprovados pela maioria dos vereadores, um requerimento também da vereadora Naila foi igualmente reprovado, e eles foram votados de forma englobada, o que é ainda mais absurdo, porque nós não tivemos sequer a oportunidade de discuti-los separadamente e falando sobre cada assunto, sobre
o requerimento que tratava de cada assunto. Mas aqui eu vou falar sobre 2 deles, que foram os que o meu mandato apresentou. E o primeiro, como já foi inclusive antecipado, a vereadora fez a discussão e eu disse que eles foram reprovados, né, os ambos, mas o primeiro foi sobre acessibilidade no transporte público coletivo. Esse é um aspecto absolutamente essencial. Falei sobre isso em praticamente todas as sessões, desde que eu entrei aqui na Câmara, e eu tenho acompanhado também a discussão que existe dentro do Conselho da Pessoa com Deficiência de Vinhedo. Faço aqui mais uma vez o destaque ao Edson Leme, participando conosco, que sabe qual é a realidade da pessoa com deficiência em nossa cidade e que também tem acompanhado a discussão política em torno disso. E, às vezes, a gente sobe aqui para fazer uma defesa, para fazer um pedido de coisas que são direitos, e aqui a gente não está pedindo nada além do cumprimento dos direitos à pessoa com deficiência, que são válidos em todo o território nacional e, igualmente, nessas oportunidades, nós somos taxados aqui de querermos fazer politicagem ou de querermos utilizar essa pauta de maneira indevida. Mas eu não vejo alguns vereadores que falam isso participando, por exemplo, do Conselho, ouvindo aquilo que o Conselho tem estabelecido como prioridade e tem lutado há 10, 20 anos e até o momento não acontece. Então, a gente faz sim uso do requerimento de informação para termos as respostas oficiais e para que elas fiquem disponibilizadas no sistema da Câmara, para que toda e qualquer pessoa possa ter acesso a essas informações. Porque, às vezes, o pedido não é suficiente, ou se a gente encaminha o pedido, ele não pode ser cumprido porque o pedido veio da oposição. Então, tem uma série de questões institucionais que são colocadas como entraves, como barreiras, e aí a gente faz uso do pedido de informação para entender qual é o estado da arte. Como que a gente pode fazer política pública a partir de coisas que a gente ainda não consegue nem tatear. Então, o requerimento foi encaminhado. E esse da acessibilidade, eu vou pedir à comunicação, Marcelo, por gentileza, para que exiba o vídeo, para que toda a população tenha ciência do porquê nós fizemos uso do requerimento de informação. Por favor, Marcelo. O vídeo está sem som, mas apenas explicando mais uma vez uma pessoa em cadeira de rodas dentro de um ônibus do transporte público coletivo, filmando a rampa aberta, aliás, a rampa travada, a porta aberta, o ônibus tendo que rodar com a porta aberta e com a rampa travada, colocando todo mundo em risco, isso sem contar o absoluto constrangimento que essa pessoa está passando. E não é uma vez, não são 2 vezes, não são 3 vezes, não são 10 vezes, praticamente todo dia, um cidadão que paga os seus impostos, que está ali na cadeira de rodas e que quer fazer uso do transporte público coletivo para ir para alguma atividade, para ir para uma consulta médica, para ir para uma escola, para ir para um parque, para fazer qualquer coisa que qualquer pessoa teria direito a fazer nessa cidade, e tem que se deparar com isso. Não consegue sequer utilizar o ônibus. Aí a gente vem aqui fazer o pedido de informação depois de milhares de moções, de indicações já encaminhadas, depois de ofício do Conselho da Pessoa com Deficiência, e a politicagem, nas palavras de alguns. Inclusive, o vereador Tiago de Paula, Vossa Excelência disse de forma falaciosa, um argumento falacioso a respeito do LEVE, que é o Linhas Especiais Vinhedo. É um transporte especializado, um transporte específico para algumas situações, algumas demandas que a vereadora Naila, inclusive, explicou muito bem aqui, e que não tem absolutamente nada a ver com um ônibus que é da Rápido Luxo Sumaré, da Rápido Sumaré, que é uma subsidiária da Rápido Luxo Campinas, que faz as linhas do transporte público coletivo municipal. Portanto, não há como mensurar qual é o nível dessa desinformação que Vossa Excelência traz aqui, e, inclusive, uma desonestidade intelectual, porque tenta confundir a população. Eu sei que Vossa Excelência tem consciência que é diferente falar de ônibus e falar de leve, mas Vossa Excelência faz questão de trazer aqui uma desinformação, de trazer aqui mentira para desinformar a população, para que a população não entenda o que está acontecendo. Que Vossa Excelência e os outros da base do governo Dario Pacheco reprovaram um pedido de informação, sendo que o nosso amigo do Conselho da Pessoa com Deficiência, o nosso amigo que tem tentado fazer uso do transporte público coletivo por meio dos ônibus, não está conseguindo, porque todo dia o veículo sai com aquela rampa travada. Todo dia essa pessoa ela tem que passar esse constrangimento. E aí chega aqui, a gente tem que ouvir Vossa Excelência, vereador Pastor Léo, falar de tudo que está acontecendo no governo, vereador Tiago de Paulo usar aqui factoides, mentiras, e a gente não pode nem discutir um requerimento de informação, porque a gente gostaria de ter essas informações. Quem que é o gestor desse contrato?
Quais são as penalidades que essa empresa está sendo obrigada a pagar, se é que ela está? É isso que a população de Vinhedo quer saber. Desculpa, vereador. O senhor impediu que eu fizesse uso da palavra na fase dos requerimentos de informação e eu tenho muito trabalho para apresentar à população. O senhor já teve a sua oportunidade aqui na tribuna. Não, obrigado. Eu estou com a palavra, vereador. Eu estou com a palavra, vereador. Por favor, se contém, porque eu estou falando e, presidente, eu gostaria de reaver o meu tempo. Por favor, 20 segundos. Apenas continuando. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Posso continuar, vereador? Pode continuar, vereador. Obrigado, presidente. Então, apenas continuando, eu vou fazer sim o pedido via lei de acesso à informação, nós teremos essas informações, porém é uma pena que o município de Vinhedo não possa disponibilizar essas informações, porque os vereadores blindam o prefeito e evitam que a gente discuta seriamente, como parlamentares e como adultos, um problema que tem deixado tanta gente desamparada, tanta gente que já tem todas as dificuldades do mundo para acessar um serviço público e que, mais uma vez, é humilhada nessa cidade por conta de atitudes como essa. O outro requerimento é sobre o Seite Anastácia, uma creche da nossa cidade. Tentei aprovar esse requerimento de informação aqui, já fizemos a discussão por meio de moção de apelo há mais de um ano, eu e a vereadora Naila, portanto, a nossa bancada em cima do assunto. A gente falou com as pessoas que dizem diretamente respeito àquela escola, tanto servidoras, servidores, como também os pais de alunos, que foram, inclusive, desrespeitados na sua fala, vereador Tiago de Paula. Vossa Excelência disse, olha, agora aparece um monte de pai e mãe de aluno. Vossa Excelência não disse isso? Quem que disse isso, então? Desculpa, vereador, mas Vossa Excelência disse sim. Peço a parte, vereador, mais uma vez. Não vou conceder. Ou o senhor não estava aqui, ou o senhor está vereador, o senhor está atrapalhando a minha fala. Vou pedir mais uma vez, presidente, por favor. Continua, vereador. Obrigado, senhor presidente. Então, os pais e mães de alunos são desrespeitados aqui nessa casa, infelizmente, e aquilo que a gente gostaria de receber seria o cronograma das obras, quando que essas obras vão ser iniciadas, quando que nós teremos uma resposta efetiva que não precise vir apenas quando a IPTV aparece aqui, apenas quando tem gente fazendo vídeo, quando tem pai e mãe de aluno encaminhando corrente nas redes sociais, pressionando a prefeitura para que nós tenhamos uma política pública de fato de reformas das escolas. E eu fico muito preocupado, e ainda mais agora com a reprovação do nosso requerimento de informação, porque no site da Prefeitura de Vinhedo, a notícia que fala sobre o Seite Anastácia, sobre as reformas, que só veio quando a IPTV apareceu aqui na cidade, ela diz sobre tudo. Ela fala sobre pintura, fala sobre troca de telhado, fala sobre um monte de coisa. Inclusive, hoje recebi as imagens de tapumes que foram colocados ali para esconder aquela vergonha que são as rachaduras em muros, rachaduras nos prédios daquela escola, rachaduras em todos os lugares, colocando em risco, sim, as crianças, apesar de terem dito à televisão que não havia nenhum tipo de risco. Pode não haver o risco de desabamento, e eu entendo que isso deve ser, sim, considerado. Deve ser feita uma análise e um estudo muito aprofundado. Mas pode ser até que não exista o risco de desabamento, mas existe o risco de acidentes, existe o risco de alguém cair ali, de se machucar, de se acidentar. Então, é impressionante o cinismo, é impressionante a maneira como as informações são maquiadas, são encaminhadas para lá e para cá. E na notícia do site, como eu estava dizendo, fala-se sobre tudo, mas a gente não tem quando as obras vão começar, a gente não tem cronograma de obras e, principalmente, a gente não tem o que vai ser feito em relação a essas rachaduras. Porque eu não sou engenheiro, eu não sou pedreiro, mestre de obras, mas eu entendo que pintar a escola não vai resolver o problema. Pode ser que alguém tenha alguma outra solução, não sou dono da verdade. Mas trocar o telhado da escola também não vai resolver esse problema. Então, que fique aqui registrado, se a gente não tem acesso às informações por vias oficiais, a gente pede via lei de acesso à informação, direito de cada cidadã e de cada cidadão. Mas, infelizmente, mais uma vez, a Câmara blindando o prefeito e impedindo que a população exerça o seu poder de estar em cima do assunto, de verificar questões que são de interesse público e, sobretudo, de cobrar a execução, a implementação e a avaliação de políticas públicas por meio de dados de informações oficiais. Só para finalizar, senhor presidente, eu comento um outro assunto que eu gostaria até de continuar na próxima semana, que é a respeito do tratamento às pessoas, dispensado às pessoas com diabetes em Vinhedo. E nesse assunto, eu começo falando sobre a moção de apelo que foi aprovada nessa sessão, que é de número 843 de 2023, que é de autoria de Vossa Excelência, presidente, vereador Paulinho Palmeira. Eu parabenizo Vossa Excelência pela ação e, apenas a título de informação,
também para a nossa população que está aqui, que nos acompanha, a Prefeitura já vai iniciar em breve os trabalhos do ambulatório da diabetes tipo 1, exatamente com a distribuição de sensores glicêmicos. Isso foi resultado de uma emenda impositiva que eu destinei no ano passado ao orçamento desse ano, e eu vou explicar mais sobre esse assunto, que é a emenda, e também sobre um projeto de lei que trata exatamente sobre a distribuição gratuita dos medidores glicêmicos para as pessoas com diabetes tipo 1 em Vinhedo, como política pública institucionalizada em nossa cidade. Vou falar sobre isso na semana, também na próxima sessão, mas aqui eu faço vênias à moção que foi encaminhada por Vossa Excelência e aprovada, e ao mesmo tempo digo que a política pública já começou a ser implementada com uma emenda encaminhada pelo meu mandato, e a gente vai continuar na luta. O meu mandato, Luiz Vieira, abraçou definitivamente a pauta da pessoa com diabetes em Vinhedo, e nós vamos conseguir a distribuição gratuita dos sensores para as pessoas com diabetes em nossa cidade. Esse é o meu compromisso, e a gente vai lutar até o fim para que esse projeto de lei seja aprovado. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Obrigado.